Então, se você achar Atos 17, So if you find Acts 17, versículo, vamos ler o 22 e 23. verses 22 and 23, we'll read. Se você achou, diga amém. Have you found it? Say amen. Diz assim a palavra do Senhor. This is what the word of the Lord says. Estando Paulo no meio de Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Then Paul stood in the midst of the Areopagus and said, Men of Athens, I perceive that in all things you are very religious. Porque passando eu e vendo aos vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honreis, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. For as I was passing through and considering the objects of your worship, I even found an altar with this inscription, To the unknown God. Therefore, the one whom you worship without knowing, him I proclaim to you. 1 João, capítulo 1, 1 John chapter 1, do 1 ao 4. 1 through 4. Se você não sabe onde está, If you don't know where it is, vai até o final da Bíblia. go towards the end of the Aí Bible, você move um pouco para sua esquerda, then you go as left, páginas da esquerda para a a direita, few pages to your left, e você vai achar and you will find it. as cartas de João, The letters from John, mais conhecida como as epístolas de João. also known as the John's epistles. Se você achou, diga amém. Have you found it? Say amen. Diz assim a palavra do Senhor. This is what the word of the Lord says. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, concerning the word of life. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. The life was manifested, and we have seen, and bear witness, and declare to you that eternal life which was with the Father, and was manifested to us. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. That which we have seen and heard and declared to you, that you also may have fellowship with us, and trust our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. And these things we write to you, that your joy may be full. Senhor, louvamos o teu nome. Lord, we worship your name. Agradecemos a ti por nos trazer a este lugar. We give you thanks for bringing us into this Agradecemos place. pelo privilégio que o Senhor nos dá. We thank you for the privilege you give us. Que muitos irmãos nossos não podem ir à igreja. That many of our brothers can't even make it to church. Que muitos irmãos nossos precisam ter a Bíblia escondida. That many of our brothers have to have their Bibles hidden. E neste dia, And then in this day, vários irmãos nossos various of our brothers partiram para a eternidade have gone to eternity através de violência, through violence, através de perseguição, through a persecution, por causa simplesmente que eles te amam. simply because they love you. Por They isso, love you. Senhor, tenha misericórdia da tua igreja. So Lord, we ask you for your mercy. Fala sobre nós, Speak to us, pois precisamos ouvir de ti. because we need to hear from Em you. Cristo Jesus te pedimos, ó In Pai. Christ Jesus we ask you, Father. Amém e amém. Amen and amen. Os irmãos podem assentar. My brothers, you may be seated. Nós lemos duas passagens, vamos ficar mais dentro de uma só. We've read two passages. We're going to stick to one. A gente vai ver o que o tempo nos deixa fazer. We're going to see what time allows us to do. Mas as epístolas de João, So the epistles of John, ela está um pouco antes do último livro da Bíblia. just a little bit ahead of the last book of the Bible.
Os teólogos acreditam e os estudos nos mostram Theologians believe and studies tell us, que, show na us realidade, as epístolas, as cartas de João foram escritas por último. that John's epistles were written last. Foram escritas depois do Apocalipse. They were written after the book of Revelation. Mas conforme eles estudaram para compor a Bíblia As em um they, livro só, and as they studied to put the Bible, the scriptures together in one single book, o conselho, através do Espírito Santo de Deus, achou melhor deixar antes do Apocalipse. the council through the Holy Spirit found it was best to place it ahead of Revelation. Aí quando nós entendemos por que João escreveu essas cartas, So then when we see why John wrote these letters, se de repente Apocalipse foi dado primeiro para ele, por que ele escreveria isso depois? if Revelation was given to him before, why would he put it Por que ele colocaria depois? why would he put it after? Porque Apocalipse ele foi revelado para João para que preparasse a igreja So Revelation was given to John so that the Lord would prepare the church para que a igreja pudesse entender o que iria acontecer. so that the church would understand what would happen, E entendendo o que iria acontecer no futuro, and understanding that would happen in the future. poderia se criar um desejo, um anseio no coração da igreja It would create a desire in the hearts of the church de clamar para que a volta de Cristo acontecesse. to cry out for the Lord's return. Porque quanto mais desejo nós temos da sua volta, Because the more desire we have of His return, mais nós desejamos a sua presença. the more we desire His presence. Quanto mais gostoso a terra tá, The better the earth is to live in, quanto mais maravilhoso a sua vida na terra tá, the better your life on this earth. a grande probabilidade é de que você vai desejar menos de Deus. The great probability is that you're going to desire less of God. Então, para nós desejarmos mais de Deus, So that we may desire para que more nós of God, buscássemos mais de Deus, so that we would seek more of the Deus Lord. nos mostra aquilo que aconteceria lá na frente. So the Lord shows us what will happen in the future. Mas aí João ele começa a escrever essa carta à igreja, Then John starts to write this letter to the church porque a igreja estava passando por um período difícil. because the church was going through a very hard time. E apesar de estar passando pelo tempo difícil que estavam passando, essa carta, Even though they were going through this hard period, ela this serve para letter nós hoje. serves for us today as well. Porque você começa a ler, parece que você está lendo acontecimentos de agora. Because once you start reading it, it seems like these things are happening today. João escreve à igreja John writes to the church essas cartas these letters aproximadamente no ano 90. approximately in year 90. Mas os irmãos que apegaram essas cartas But the brothers that took possession of e these começaram a letters ler essa carta, and started reading these letters, mais ou menos no ano de 120 a 130, approximately in the years of between 120 and 130, abraçaram mais forte ainda essas palavras. they hugged even stronger these words. Por causa que depois que todos os discípulos morreram, Because once all the disciples had passed, as heresias começaram a crescer muito forte no meio da igreja. heresies started growing with strength in Começou a church, bater demais contra a igreja. and went against the teachings of the Os church. falsos ensinos começaram a ser muito poderosos. False teachings started to find power. Então nós entendemos como o Espírito Santo de Deus ele trabalhou e trabalha até hoje. So we see how the Holy Spirit worked and still works till this day, Porque ele fala hoje because He speaks today para nos preparar para amanhã. to prepare us for tomorrow. E chega amanhã, And then tomorrow, ele fala amanhã He speaks tomorrow para preparar para o próximo dia. to prepare us for the next day. Isso nos mostra que não existe um dia, This shows us that there's no day, não existe um dia there exists no day que eu possa ficar sem estar em contato com ele. that I cannot be in contact with Não Him. existe um dia There exists no day que a igreja não pode depender dele. that the church cannot depend on Him. Não existe um dia There exists no day que eu posso agir pelas minhas próprias that I forças. can act on my own strengths. Aí João ele começa a escrever ainda, já na sua velhice. So John starts to write in his elderly years already. Ele começa a escrever para a igreja pelo seguinte motivo: He starts to write to the church for these reasons. que ele entendia que havia algumas pessoas que tinham saído da igreja. That he understood that some people had left church, E essas pessoas que tinham saído da and igreja, these people that had left church, se você nunca leu essas cartas de João, ela é muito fácil de ler e muito rápida de ler.
ler. If you haven't read these letters, John's letters, they are quick and easy to Eu não understand. vou conseguir fazer justiça nessas cartas em 30 minutos. I can't make justice by giving you 30 minutes in a preaching. Então vai para casa So go home, e lê a palavra. read the word, Se alimenta da palavra. feed yourself Tem of the certeza word. que nós não estamos ensinando coisas erradas? Be certain that we're not teaching wrong things. Se alimenta da palavra. Feed yourself of the 30 word. minutos por dia não é suficiente. Na igreja 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. 30 minutes at church twice or 3 times a week is not sufficient. Essa igreja aqui, This church here ela tem abundância do ensino da palavra e da pregação da palavra. has the abundance of the teaching and preaching of the word, Mas não é suficiente but is not se sufficient você não pega isso daqui durante a semana. if you don't pick this up during the week. Não é suficiente It's not se sufficient você não gasta tempo com isso if daqui you don't durante a semana. spend time reading the word during the week. Não é suficiente se eu não pego isso daqui. It's not sufficient if I don't pick this up. É necessário. It is E necessary, você vai ver na carta de João and you'll see in John's que não letter existe uma vez que ele fala a palavra igreja. that there exists no day when he says church, Mas em todos os momentos você vai entender but in all the moments you'll find, que a igreja understand, é necessidade, that it is a necessity. não é opção. It's not an option. Vir para a igreja é necessidade. It is a necessity for you Estar to em come to comunhão é church. necessidade. Being a fellowship is a necessity. Aprender um com o outro é necessidade. Learn from each other is a Mas necessity. nós precisamos buscar no individual também. But we have to seek in the individual as well. Aí João vai mostrando para nós que através do ensino dessas cartas So John teaches us through the teachings of these letters de que tinha tentado se infiltrar dentro da igreja that they tried infiltrating inside church. um ensino maligno de que Jesus não era Deus, The evil teaching that Jesus wasn't God, de que Jesus não tinha divindade that Jesus had no divinity, e de que Cristo and that Christ era uma entidade was an entity que tinha somente apoderado do corpo de Jesus. that had empowered of Jesus' body. Vocês estão entendendo? Eles acreditavam que Jesus era uma pessoa They understood, they teached that Jesus was a e eles person, acreditavam de que Cristo era somente um ser que tinha apoderado do corpo. and that Christ had empowered of a body. Aí você consegue entender e compreender Then you can understand and a comprehend preocupação de João. the worry that John had. Porque se nós começarmos a pensar essas coisas erradas de Cristo, If we start thinking these wrong teachings of Christ, a nossa fé começa a ser abalada our faith starts to be e shaken, nós começamos a perder a certeza da nossa and salvação. we start to lose the certainty of our salvation. Aí você começa a perceber And you start to perceive a astúcia de Satanás para tentar tirar a fundação da igreja. how the devil is cunning, Para tentar tirar a fundação da to igreja. try to take the foundation from the church. Porque quebrando a fundação, Because getting rid of the foundation, as paredes vão cair. walls come tumbling down. Então se você infiltrar nos ensinos So if you infiltrate e into começar a the teachings, ensinar coisas and you erradas, start to teach wrong teachings, você vai ver que as pessoas vão começar a se perder. and you will start to see that people will start to lose themselves. Aí então João ele começa a falar aquilo que nós já lemos, So then John starts to teach what we've read, mostrando a certeza daquilo que Cristo é. showing the certainty of what Christ is. Ele diz assim, This is what he says. aquele que era no princípio, That which was from the beginning. ali ele já está fazendo a afirmação de que Cristo é uma grande realidade desde antes de tudo. So he is teaching that Christ, he's affirming that Christ is God from the beginning. Porque essa palavra no princípio, Because this word in the beginning, quando vamos no grego para entender o que João verdadeiramente estava so falando, when we go to the Greek to understand what John was saying, ele usa a mesma palavra que ele usou no Evangelho de João. he uses the same word he used in the Gospel of John. E ele usa a mesma palavra com o mesmo sentido que foi usado em Gênesis capítulo 1, versículo 1. He uses the same word and meaning that was used in Genesis 1. Que esse princípio quer dizer o seguinte: This beginning means quando não existia absolutamente nada, when nothing existed, quando nada existia, when nothing e quando existed, nada era tudo, when nothing was all, lá estava ele. there he was. Aí ele diz assim: quando nada existia, And then he says, when nothing existed, quando tudo era nada, when
everything was nothing, é desse que nós ouvimos. this is the one we've heard about. É esse que nós vimos This is the one we've seen com os nossos próprios olhos. with our own eyes. É esse que nós contemplamos. This is the one we've seen. É esse que as contemplated. nossas mãos o tocaram. This is the one that our hands have touched. E ele diz assim: This is what he says. este é This is. a palavra da vida. He is the word of life. Algumas versões vai dizer o verbo da vida. Some words will say the verb of life. Parece que João está falando a mesma coisa várias e várias vezes, porque no versículo 2 ele vira e fala assim: It seems like John is speaking and saying the same things over and over. porque a vida foi manifesta, Because on 2 he says the life was manifested, nós a vimos, and we have seen, testificamos dela, and we bear e witness, vos anunciamos a vida eterna, and we declare to you the eternal life, que estava com o Pai which was with the e Father nos foi manifestada. and was manifested to O us. que é ser manifestado? What does it mean to be manifested? É ser amostrado, It is to be shown. é ser revelado. It is to be Se revealed. uma coisa é amostrado, So if something is se uma shown, coisa é revelado, something is quer revealed, dizer que essa coisa já existia. it means that this thing has existed Quer dizer que prior. não é a primeira vez. It isn't the first Quer time. dizer que ele nasceu, mas ele já existia antes de tudo. It means that he Já existia antes de tudo. existed before all. Aí João vira e fala assim no capítulo 5 do versículo 6 dessa mesma carta, And John says in chapter 5, para provar que Jesus é verdadeiramente o Cristo from the same letter that Jesus is truly God, e é a mesma pessoa. the Son and the same person. Ele diz assim que Jesus veio da água e do sangue, He says that Jesus came from the water and blood, e o Espírito testifica com a água e o sangue. and the Spirit testifies with water and blood. Aí o que é água e sangue para comprovar que Jesus é quem ele disse que era? What does water and blood mean Para provar quem Jesus era. prove that who Jesus was? É que a água, Is that the water, ela é a representação do batismo de Cristo. it represents the baptism, Christ's Isso baptism. daqui é João provando This is John de proving que aquele Cristo que foi batizado that Jesus that was baptized é o mesmo Jesus que foi batizado. is the same Jesus that was É o baptized, mesmo Cristo Jesus que foi para que derramou o seu sangue. is the same Christ that poured his blood. Então a água testifica de quem Cristo é. So water testifies of O who Christ batismo is. testifica de quem Cristo é. Baptism testifies who Christ is. E a cruz testifica de quem Cristo é. And the cross testifies who Christ A is. água, Water, o sangue blood, e o Espírito. and the Spirit. E os três testificam de que verdadeiramente ele é quem disse que era. And the three testify that he is who he said he is. Porque o Messias ele precisava ser batizado, Because the Messiah needed to be e o baptized. Messias ele precisava The ressuscitar. Messiah needed to be Ele precisava born, ir à cruz. to be resurrected. He needed to go to the Mas aí cross. Paulo vira e fala assim: Then Paul says, se Cristo não tivesse sido ressuscitado entre os if homens, Christ hadn't resurrected from men, nós seríamos os piores dos piores de toda a religião. we would be the worst of the worst Seríamos os religion. mais miseráveis de todos os We miseráveis. would be the most miserable of all the miserable men. Reconhecendo de que foi válido a sua ressurreição. Recognizing that his resurrection was valid. Entendendo que mais de 500 pessoas viu ele vivo. Understanding that more than 500 people saw him alive at the same time. Aí João diz o seguinte, And this is what na John mesma says. carta, no capítulo 2, versículo In 23. the same letter, John, on chapter 2, Se você não reconhecer Cristo, if you don't recognize Christ, que é o Filho de Deus, that is the Son of God, você não tem Deus. you do not have God. E se você não tem o Filho, And if you do not have the Son, você não tem comunhão com o Pai. you do not have a relationship E with se fellowship você with the não tem Father. o Filho e não tem o And Pai, if you don't have the Son nor the Father, você não tem vida eterna. or both, you don't have eternal life. Então, quando você pergunta para uma pessoa, So when you ask a person, assim, você acredita em Deus? you ask, do you believe in God? A maioria das pessoas vai dizer que acredita em The Deus. majority will say that they do believe. A probabilidade de você conhecer um ateu, The probability of you getting to know an atheist, literalmente um ateu, a literal atheist, é muito pequena. is very small. Porque a porcentagem de ateus ainda nesse lugar que nós vivemos Because the percentage of atheists in this place we live
live in, é menos de 9%. it is less than 9%. Então é difícil você falar com alguém assim, você acredita em Deus? So it is hard for you to talk to someone and ask, do you believe in God? E ele virar e falar assim, eu não acredito porque eu sou ateu. And then they turn to you and they say, I'm an atheist, I don't. A maioria vai dizer sim, eu acredito. The majority will say, yes, I do believe Só in que God. Deus eles vêm acreditando? But which God have they been believing in? Porque João diz nessa carta, Because John says in this se letter, você não reconhecer Cristo como o verdadeiro Filho de Deus, if you don't recognize Christ as the true Son of God, você não tem entrada celestial. you don't have eternal celestial entering. Então João ele estava combatendo So John was combating, o ensino errado fighting the wrong o ensino teachings, errado the false teachings, de que você pode chegar a Deus that you can get to God sem o verdadeiro Cristo. without the true Christ. Por isso que ele começa essa carta dizendo isso. So this is why he starts this letter by Aquele saying que this. sempre foi, The one that has always been, aquele que sempre será, the one that will always be, aquele que sempre vai continuar sendo, and the one that will always will also continue to be. é aquele que nós ouvimos. He's the one that we've heard. Ah, mas ouvir no Antigo Testamento, várias pessoas ouviu Deus falar. But to hear in the Old Testament, many people heard the Lord speak. Amém. Amen. Mas não dessa forma. But not in this manner. Não da forma que o Filho falou com eles. Not in the manner that the Son spoke to Não them. da forma que o Filho fala conosco hoje. Not in the manner that the Son speaks to us today. Só que João, para provar que que Jesus é verdadeiramente o Cristo, But John, to prove that Christ is the true Christ, ele vira e fala assim: he turns and he says, nós vimos com os nossos próprios olhos. we've seen with our own eyes. Quem viu Deus no Antigo Testamento? Who saw God in the Old Testament? A Bíblia fala que Moisés foi amigo de Deus. The Bible says that Moses was a friend of God. A Bíblia testifica de que Deus chamou Moisés de amigo. The Bible testifies that God called Moses his friend. Uma coisa é eu falar sou amigo dele. One thing is for me to say that I'm his friend, Outra coisa é ele falar que é amigo de mim, and another thing is to say that he is my friend. né? Uma coisa é eu falar que eu conheço Biden. One thing is for me to say that I know Biden. Outra coisa é o Biden falar que me conhece. Another thing is for Biden to say that he knows Todo me. mundo aqui sabe quem o Biden é. Everyone here knows who Biden Você is. pode gostar ou não gostar dele. You might like him or not, Mas se ele aparecer aqui, but if he comes by here, você vai honrar ele. you're gonna honor him Por causa da posição que ele está. because of the position he's in. Mas ele não vai saber quem ninguém de vocês é. But he won't know who any one of you are. Essa era praticamente a diferença do Antigo Testamento e a revelação de Cristo. This is the difference between the Old Testament and the revelation of Christ. Porque no Antigo Testamento, Because in the Old Testament, ouviram várias vezes Deus falar. they heard many times God speak, Mas ninguém nunca viu Deus. but no one had ever seen God. Viram manifestações, They saw manifestations, viram fogo, they saw fire, viram colunas, they saw columns of fire, ouviram Deus falar através do vento, they heard God speak ouviram through Deus the falar wind, através de profetas. they heard God speak through prophets. Jacó ouviu Deus falar através de sonho, Jacob heard God speak through dreams, mas de repente, but suddenly João vira e fala assim: John turns and he says, nós vimos com os nossos olhos, we saw him with our own eyes. nós vimos Deus com os nossos próprios We olhos. saw God with our own eyes. Mas aí João vai um pouco mais profundo. But John goes a little deeper. Ele diz assim: He says, nós o contemplamos. we handled him, Nós o contemplamos. contemplated him. Você sabe o que é isso? Do you know what this means? Parece que é a mesma coisa. It seems like the same thing. Mas uma coisa é você ver uma coisa, One thing is for you to see something. outra coisa é você contemplar. Another thing is for you to contemplate. Eu estou vendo o pastor Wellington, I see Pastor Wellington, mas para me contemplar ele, but for me to contemplate him, eu tenho que ter intimidade com I ele. have to have intimacy with him. Contemplar é você conhecer no To profundo. contemplate is for you to know in the deep. Ninguém no Antigo Testamento conheceu Deus na profundidade. No one in the Old Testament knew God this profoundly. Os que chegaram mais perto disso, The ones that got os closer que se to this, aproximaram the disso, ones that got close foi Moisés, were Moses, foi Samuel, Samuel, foi Elias, Elijah, talvez Eliseu.
Maybe Talvez, Elisha, com porção dobrada. with a double portion. Mas ninguém contemplou a Deus como eles tiveram a oportunidade de contemplar. But no one contemplated God like they had the Contemplar é opportunity você to. saber detalhes. Is for you to know details. É você conseguir descrever. Is for you to describe. É você verdadeiramente virar uma testemunha de alguém. Is for you to become a true testimony Verdadeiramente of someone. virar cúmplice daquela pessoa. Is for you to become accomplice of Aí that person. ele vai mais profundo. Nós ouvimos, And then he goes even deeper. nós vimos, we heard him. nós contemplamos. We saw him. We contemplated. Mas nós tivemos o privilégio But we had the privilege de que nenhum outro ser humano teve na face da that terra. no other human beings had in this earth. Nós o tocamos. We touched him. Irmãos, imagina o We privilégio. handled him. Look at the privilege. Imagine. Imagina o privilégio Imagine the privilege de poder tocá-lo to handle, touch him, e saber que você estava tocando em Deus. and know that you were touching God. Existem momentos que nós não lembramos o Deus que nós servimos. There are moments we don't remember the God we serve. Quando João ele faz essa ênfase When John makes this emphasis de falar assim, nós ouvimos, to say we heard, nós vimos we com os saw, nossos olhos, nós with our contemplamos eyes we looked upon, e nós tocamos. and our hands have handled. Ele está dizendo assim, He's saying, pelo amor de Deus, for the love of God, acredita que Ele é. believe that He is. O mundo vai tentar dizer para você que Ele não é. The world will try to tell you that He is not. As suas dificuldades vai dizer para você que Ele não é. Your difficulties will try to say that He is not. Os seus compromissos, as suas dívidas vai dizer que Ele não é. Your debts will try to say that He is not. Mas João está dizendo, But John is saying, nós vimos, we saw nós Him, contemplamos, we looked upon nós Him, ouvimos we heard Him, e nós tocamos. and we handled Him. Ele é quem Ele disse que Ele é. He is who He said He Nós is. testificamos de que verdadeiramente Ele é. We testify that He is truly who He is. Aí ele fala um negócio mais ainda importante para nós não esquecermos. And He says something more important so that we won't forget. E ele diz assim, estava com o Pai He says He was with the e não Father foi manifestado. and He was Por que manifested. João tem essa preocupação? Why is John worried about this? Porque existe a diferença. Because there is a difference. Deus é Pai, God is Father, Deus é Filho God is the Son, e Deus é Espírito Santo. God is Holy Spirit. Mas Deus é Deus. But God is God. A sua mente é pequena para compreender. Your mind is too small to understand. A sua mente é muito pequena para poder entender Deus. Your mind is too small to understand Não tenta God. colocar Deus nos teus pensamentos. Don't try to put God in your own small Não tenta thoughts. explicar Deus para você mesmo. Don't try to explain God to O yourself. Deus que nós servimos The God we serve é Pai, is Father, é Filho, is Son, é Espírito and Santo, Holy Spirit. está no céu, He's in heaven. está aqui He's here. e está dentro de quem é a He's igreja. inside whoever is the church. Ele é Deus suficiente He's sufficient para God reinar no céu to reign on heaven através do seu trono, through His throne, assentado, seated. mas ele é Deus suficiente But He's sufficient God para caber dentro de você. to fit inside of you. Esse é o Deus que nós servimos. This is the God we serve. Nós não buscamos a somente ao Pai. We don't seek only the Father. Nós buscamos ao Filho We seek the Son através do Espírito Santo. through the Holy Spirit. Sem o Filho, Without the Son, você não chega ao Pai. you don't get to the Se Father. você não reconhecer Jesus, If you don't se recognize, nós não reconhecermos Jesus, we don't recognize Jesus, nós não vamos chegar ao Pai. we will not seek or get to the Father. Pastor Marcelo, isso é uma mensagem para você pregar lá fora. Pastor Marcelo, this is a message for you to preach outside. Essa é uma mensagem para mim. This is a message to myself. Sabe por quê? You know why? Porque todos os dias Satanás vai tentar me confundir. Because every day Satan tries to confuse me. Todos os dias. Every day. Eu ouvi uma pessoa dizer assim: I heard someone say like eu não tenho this. certeza da minha salvação. I'm not certain of my Eu salvation. falei, por quê? Why? I said. Porque eu não tenho sido bom o suficiente. Because I'm not good enough. Eu falei para ele assim: I said to him, você nunca vai ser bom o you will suficiente. never be good enough. Ou você é salvo, Either you're saved ou você não é salvo. or you're not.
O resto The rest é Satanás mentindo para você. is the devil trying to lie to you. Porque salvação não é o que você faz ou deixa de fazer. Because salvation is not what you do or you lack doing. Mas salvação é comprovado naquilo que você faz. But salvation is É comprovado naquilo que você faz. it is done in what you do. A salvação Salvation não é pelo aquilo que você faz. is not Espero não what te you confundir. do. I don't want to confuse you. A salvação não é aquilo que você faz, It's not what you do. mas aquilo que você faz What you do demonstra salvação. shows your salvation. Aí ele continua dizendo assim, no Then he 3. continues to say on, O que vimos e ouvimos, verse 3. O que vimos e ouvimos, Which we have seen isso and we have vos heard, anunciamos, we declare to you, para que também tenhais comunhão conosco, that you also have fellowship with us, que é a igreja. and which is the church. Não tem como você ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e não fazer parte de uma igreja. You cannot have fellowship with the Father, Son, and Holy Spirit and not be part of a church. Hoje em dia existe muita gente falar assim, I'm church hurt. Nowadays, there are many people saying que a igreja dói. Eu não vou para lá porque a igreja me machuca. I'm not going there because the church Ou porque a hurts me. igreja me feriu. Because the church has wounded Ou me. porque eu tenho muitas feridas. Because I have too many wounds. Muita gente falou isso de mim. Many people have said this Muita about gente me me. machucou lá. Many people have hurt me Eu there. vou te dizer um negócio. Let me say something Se to a you. igreja te feriu, If the church has hurt you, se a igreja te empurrou para fora, if the church has pushed you é out, porque você nunca fez parte do Pai, do Filho e do Espírito because you've Santo. never been part of the Father, Son, and Holy Spirit. Por alguma razão o Senhor For some reason, the Lord sempre me empurra a pregar mensagens difíceis. always pushes me to preach hard messages. Mas nós cantamos aqui no louvor But we sang here at worship de que Ele vem. that He is coming. Ele vem. He's coming. Independente se você está preparado ou não, Ele vem. Independent if you're ready or not, He is coming. Ele vem. He's coming. Então, já que Ele vem, So since He's coming, nós precisamos de mensagem que nos afronta. we need messages that come against us. As mensagens que o pastor tem pregado aqui em Josué, The teachings that the pastor has brought here in Joshua, para mim todo domingo tem me afrontado. it has come against me every Sunday. Tem mexido com os meus conceitos. Has messed with Tem my mexido com os meus concepts, valores. my values. Se não tem mexido com o seu, If it hasn't messed with yours, a Bíblia nos ensina a olhar no espelho. the Bible teaches us to look in the mirror. Nos ensina a ser, a verdadeiramente ver se fazemos parte da igreja. It makes us look and think if Se we are verdadeiramente truly temos part of comunhão the com os church. discípulos, com os apóstolos, If we truly have fellowship with the disciples, com a the liderança apostles, da igreja, with the leadership of the com church, o louvor da igreja, with the worship com o with ministério of the das church, mulheres, with the ministry com o of the ministério women, das crianças, ministries com of ministérios the dos children, jovens. of the youth. Eu não vou lá não porque o pastor Gustavo e o pastor McKinney pregam mensagens muito duras. I'm not going on Friday nights because Pastor Gustavo and Pastor McKinney preach hard Eles messages. estão preocupados com a sua alma. They're worried about your soul. Eles estão preocupados com a alma do seu They're filho. worried about your children's souls. Se não doer, If it doesn't hurt, não vem de Deus. it doesn't come from the Lord. Porque a palavra de Deus diz Because of the word of the Lord says que o caminho that the way e a porta and the door é estreita. are narrow. E diz mais assim: And it also says, esforçai-te para passar por ela. try to so that you go through it. Strive. Strive. Not try. Se Strive. esforça. Make an effort. E em Mateus diz assim: In Matthew it says que a salvação that salvation, ela é pega força. it is by force. Nós vamos ter a Páscoa. We will have Easter. O pastor já tem uma mensagem direcionada pelo céu. The pastor has a message from heaven. Mas antes de nós convidarmos os de fora, Before we invite people from the outside, antes de nós queremos trazer as pessoas, before we try to bring people, o Senhor está preparando o nosso coração the Lord is preparing our own hearts
que se ele de repente volta entre agora e domingo, if he suddenly comes between today and Sunday, o dia, Jesus mesmo disse assim, o dia e a hora ninguém sabe, Jesus himself said, the day and hour no one knows, mas os sinais, but the eles signs, vão aumentando they are getting greater quanto mais perto chegar o dia. the closer the day is near. Sempre houve guerras, There has always been sempre houve wars, fomes, there has always been famines, sempre houve problemas, there's always been problems, sempre houve terremotos, there's always been sempre earthquakes, houve tempestades, there's always been sempre houve storms, secas, dry, mas nunca como, drought, but como never like os últimos 50 anos. the last 50 years. E deixa eu apertar um pouco mais o seu cinto. Let me tighten your seatbelts over there. Mas nunca como Like never os últimos 10 anos. 10 years. Apertar mais um pouquinho. Tighten a little bit more. Nunca como Never like os últimos 4 anos. the last 4 years. Depois você vai em casa e estuda. Go home after and study. A velocidade dos acontecimentos The speed of the things that are happening. está de uma forma tão acelerada It is so accelerated que nunca, that never na before história de 4 anos, in the history Num período de 4 anos, in a period of 4 years do Covid para cá, from COVID to this day, nunca teve tanto terremoto. they have never had so many earthquakes. Nunca teve tanto acontecimento como tem acontecido No, so many things that are happening like they're happening now nesses últimos 4 anos. in the 4 years the last 4 years. Jesus disse assim: Jesus said like se o pai de this, família soubesse o dia ou a hora, if the father of a family knew the day or hour, ele ia and ficar esperando. you'd be ready. Mas como ele não sabe, But because he doesn't know, ele espera de qualquer forma. he awaits no matter what. Para a gente terminar, So that will end. João diz assim: John says like this, e a nossa comunhão, a comunhão da igreja, and our fellowship, a comunhão da igreja the fellowship of the church é com o Pai is with the Father e com o seu Filho, and His Son, Jesus Cristo. Jesus Christ. Se você tem comunhão com o Pai, If you have fellowship with the Father, você automaticamente tem comunhão com o Filho. automatically you have a fellowship with the Não Son. tem como ter comunhão com o Pai You cannot have fellowship with the se Father nós não reconhecermos quem Cristo é. if we don't recognize who Christ Ele is. não é um profeta, He's not a prophet. ele não é um cara gente boa, He's not a good man. ele não é o cara de branco, He's not the guy in white. ele não é o seu camarada, He's not your friend, best friend. ele é rei soberano He is a sovereign king. e tem um nome que é sobre todo nome. Has a name that's above all E names. está sentado à direita do Pai, He's seated on the right of the Father no seu trono. in His throne. Se você não tem comunhão com o Pai e com o Filho, you você don't não have- tem comunhão com a igreja. If you don't have fellowship with the Father and the Son, you don't have fellowship Se with the você não church. consegue fazer parte da igreja do Senhor, If you cannot be part of the church of the Lord, você não vai ser arrebatado com a igreja. you will not be raptured with the church. Se você que está me assistindo, If you're se watching você me, não consegue fazer parte de uma igreja you cannot be part of a que church prega a that verdade, preaches the truth, você não vai para o céu. you will not go to heaven. Eu não vou para o céu. I will not go to heaven. Aí ele termina dizendo assim: And then he ends by saying, estas coisas vos escrevo, all these things we write to you, para que o seu gozo venha a ser completo, that your joy may be full, para que o meu gozo venha a ser that completo. my joy will be full. Casas boas Good homes, é legal, it is nice. é confortável, Oh, nice homes are comfortable, mas nice. não é gozo completo. but it's not full joy. Carro legal A nice car é legal, is mas nice, não te traz gozo completo. but it does not bring you full Eu vou joy. adicionar aqui uma coisa. I'm gonna add one more thing. Barco A nice boat é legal, is nice, mas não traz gozo completo. but it doesn't bring you full joy. Quem já teve barco vai testificar. Whoever has had a boat before can Os caras dizem testify. assim: They say like tem this: 2 dias muito felizes na vida de quem tem um barco. two happy days on someone's who owns a boat. O primeiro dia que você compra The first day you buy it, e o dia que você vende. and the day you sell it.
Essa vida aqui, This life here, através do Senhor, through the Lord, vai te dar muitos momentos maravilhosos. will give you joyful days. No Espírito Santo de Deus, comunhão com o Pai e com o Filho, The fellowship of the Father, E Son, and com a Holy Spirit, igreja, and the church. você vai ter momentos You maravilhosos. will have wonderful days Mas o gozo and moments, completo, but the full joy, a alegria perfeita, the perfect joy, é você saber, it is for you to know, sem dúvida, without any doubt, sem dúvida, without any doubt, que o seu nome está escrito no livro da vida. that your name is written in the book of life.